Na casa isolada em Campos do Jordão, nas Montanhas Paulistas, a neblina densa caía como um muro cinza. Alexandre Costa, 50 anos, magnata industrial, olhava pela janela do helicóptero. "É loucura voar com esse tempo", dizia o piloto. "Senhor, deveríamos esperar." Mas Alexandre balançava a cabeça. "Não, quero surpreender a família. Aterrisse o mais perto possível." O piloto obedecia relutantemente. O helicóptero aterrissava num campo a 500 metros da casa. Alexandre descia na neblina espessa. Caminhava para casa através do branco cegante. Queria surpreender Isabela. Queria ver as crianças. Não sabia que estava prestes a ver o horror. Maria Rosa, 60 anos, a governanta da serra que tinha servido a família por 10 anos, estava na cozinha. As mãos lavavam pratos, mas os ouvidos escutavam. Sempre escutavam. Porque quando Alexandre não estava, Isabela mudava. A máscara caía e o monstro emergia. "Léo, vem aqui, agora!" A voz de Isabela da sala. Não era pedido, era ordem. Militar. Maria ouvia passinhos pequenos, hesitantes. Léo, 7 anos, caminhando em direção ao perigo. Maria secava as mãos. Se aproximava da porta da cozinha, deixando-a entreaberta, o suficiente para ver, para testemunhar, para intervir se necessário, como tinha feito vezes demais nos últimos 6 meses. Na sala, Léo estava na frente de Isabela Galo, 35 anos, ex-atleta, linda de um jeito intimidador, alta, forte e, nesse momento, furiosa. "Você quebrou o vaso", dizia com voz fria. Léo tremia. "Foi um acidente, eu estava correndo e..." "Cala a boca!" Isabela gritava. O menino se encolhia. "Quantas vezes tenho que dizer? Não corre dentro de casa." Léo tinha lágrimas nos olhos. "Desculpa, não quis." Mas Isabela não escutava. A mão se erguia. "Tapa!" O som ecoava na sala. A bochecha de Léo ficava vermelha imediatamente. O menino caía no chão. Sofia, irmã gêmea dele, gritava do sofá. "Deixa ele em paz." Mas estava com medo demais para se mexer. Maria, da cozinha, via tudo. O corpo se tensionava. Não era a primeira vez. Era a enésima. Nos 6 meses desde que Isabela tinha entrado nessa casa, tinha visto hematomas. Tinha ouvido choros noturnos. Tinha visto crianças mudarem de alegres para aterrorizadas. E toda vez que tentava dizer algo para Alexandre, ele a ignorava. "Maria, você é protetora demais. Isabela é maravilhosa. As crianças são difíceis, precisam de disciplina." Mas isso não era disciplina. Era violência. E hoje, com essa neblina que isolava tudo, Isabela não se continha. Não tinha medo de ser descoberta. Alexandre estava em São Paulo. Não podia voltar. Ou era o que ela pensava. Isabela se abaixava sobre Léo, que ainda estava no chão. "Você levanta e limpa esse vaso. Cada pedaço. E se faltar um, se eu achar um único caco de vidro, você sabe o que acontece." Léo acenava desesperado. "Sei, eu sei." Se levantava com as pernas tremendo, mas enquanto se movia, o pé escorregava num fragmento. Perdia o equilíbrio. Caía de novo. Isabela explodia. "Você é inútil, completamente inútil." A mão se erguia de novo, mais alto, se preparando para bater com mais força. Sofia gritava. "Não, por favor, não faz isso." Mas Isabela estava além da razão, além do controle. Era fúria pura. A mão descia em direção ao rosto aterrorizado de Léo, mas nunca chegava, porque Maria explodia da cozinha. Num movimento tão rápido que desafiava seus 60 anos, atravessava a sala. A mão agarrava o pulso de Isabela, parando-o no ar. "Chega!" A voz era baixa, mortal, cheia de algo que tinha sido contido tempo demais. Isabela se virava chocada. "Você? Você ousa me tocar?" Tentava liberar o pulso, mas Maria não soltava. O aperto era de ferro. "Sim, eu ouso, porque alguém tem que fazer isso." Puxava o braço de Isabela para longe de Léo. Empurrava a mulher para trás, para longe do menino no chão. "Nunca mais toca nele." Era promessa, era ameaça, era linha na areia. Isabela se recuperava do choque inicial. A raiva dobrava. "Como você ousa? Você é só empregada. Você não é nada nesta casa." Avançava para Maria com as mãos estendidas como garras.
Vou fazer você ser demitida. Vou fazer você ser presa por agressão. Mas Maria não recuava. Se plantava na frente de Léo, braços abertos, corpo como escudo. Tenta passar. Isabela empurrava Maria com as duas mãos. Forte. Maria cambaleava, mas não caía. E depois empurrava de volta, com uma força que vinha de 10 anos de amor por essas crianças, de meses de raiva acumulada, de instinto materno que não negocia. Isabela vacilava para trás, surpresa com a força. Você está louca, gritava. Não, dizia Maria com voz que crescia para um rugido. Estou finalmente acordada, fora! Empurrava de novo. Isabela caía contra o sofá. Fora desta casa. Empurrava mais. Isabela se levantava. Os olhos eram loucura. Atacava Maria. As duas mulheres se chocavam. Não era luta elegante, era brutal, desesperada. Isabela era mais jovem, mais atlética, mas Maria tinha algo mais forte. Tinha amor que protegia. Tinha raiva justa. Tinha meses testemunhando abuso que finalmente explodiam. As mãos agarravam, empurravam, lutavam. A mesa virava. Uma luminária caía. Sofia e Léo se agarravam, aterrorizados, mas incapazes de desviar o olhar. E era naquele momento exato que a porta se abria. Alexandre entrava coberto de neblina, o rosto vermelho do frio, a respiração pesada da caminhada. Esperava surpresa feliz, abraços, sorrisos. Em vez disso, congelava. A cena na frente dele era de pesadelo. A noiva e a governanta lutando violentamente. Os filhos pressionados contra a parede, chorando. Aterrorizados, um vaso quebrado no chão. O que está acontecendo aqui? A voz era choque puro. Isabela o via. Imediatamente mudava. Se soltava de Maria. Corria para Alexandre. Graças a Deus você voltou. Essa mulher louca me atacou, do nada. As crianças quebraram o vaso e eu estava repreendendo elas gentilmente e ela enlouqueceu. Mas Alexandre não olhava para Isabela. Os olhos estavam fixos em Maria, na governanta que tinha servido fielmente por uma década, que tremia violentamente, não de medo, de adrenalina, de emoção contida tempo demais, e depois olhava para os filhos, Sofia e Léo. Não corriam para ele, não pediam ajuda. Se agarravam, atrás das pernas de Maria, procurando proteção na governanta. Não no pai. Era isso que o atingia. Era isso que quebrava algo dentro dele. Léo, dizia com voz que começava a tremer. Sofia, o que aconteceu? De verdade? Léo olhava para Isabela com medo. Depois Maria. Depois o pai. Eu quebrei o vaso. Era tudo que ousava dizer. Mas Sofia, sempre a mais corajosa, dizia com voz que se quebrava. Isabela me bateu. Bateu no Léo. Forte. E ia bater de novo quando Maria parou ela. As palavras saíam num rio, como se tivessem sido contidas tempo demais. Ela sempre bate quando você não está. Diz que se contarmos, vai bater pior, que ninguém vai acreditar, que somos só crianças mentirosas. Isabela ficava pálida. Ela está mentindo. É criança. Buscando atenção. Alexandre, você me conhece? Eu não. Mas Alexandre levantava a mão. Silêncio. Olhava a bochecha de Léo. Vermelha, inchada, com marca clara de mão. Olhava o braço de Sofia. Hematomas velhos, amarelos, verdes. Não de queda, de dedos que agarravam. Se virava para Maria, a governanta que tinha ignorado por meses, que tinha chamado de protetora demais quando ela tentava dizer algo. É verdade? Perguntava com voz mal audível. Maria acenava. As lágrimas finalmente escorriam. Sim, senhor. Há 6 meses. Desde que ela chegou, tentei dizer. Mas o senhor não escutava. E as crianças tinham medo demais para falar. Hoje ela bateu no Léo tão forte que ele caiu. Ia bater de novo. E eu não conseguia mais olhar. Não conseguia mais ficar quieta. A voz se quebrava. Desculpa se decepcionei, mas não podia deixar continuar. Alexandre sentia o mundo desmoronar. Se virava para Isabela, a mulher que amava, ou pensava amar. Você bateu nos meus filhos. Não era pergunta, era realização horrível. Você está me ouvindo de Campos do Jordão, de São Paulo, de Belo Horizonte? Comenta sua cidade.
Estamos perto dos 1000 inscritos. Deixa um like e se inscreve. Que Deus te abençoe. Isabela ainda tentava. Lágrimas apareciam magicamente. Alexandre, querido, você tem que entender. Eles eram tão difíceis, tão desobedientes. Perdi a paciência 1 ou 2 vezes, mas não foi nada sério. Só disciplina normal. Avançava para ele com as mãos estendidas. Você sabe como crianças são. Exageram tudo. Mas Alexandre recuava, como se o toque dela queimasse. Disciplina normal, disciplina normal. A voz subia. Olha o rosto do meu filho. Olha os hematomas na minha filha. Se virava para Maria. Quanto tempo? Há quanto tempo isso acontece? Maria respirava fundo. Desde que ela chegou, Senhor. 6 meses. No começo eram coisas pequenas, empurrões, beliscões. Depois piorou. Tapas quando as crianças faziam barulho demais, quando derrubavam algo, quando não obedeciam, rápido o suficiente. Alexandre se dobrava, como se tivesse sido fisicamente atingido. 6 meses, e eu não vi nada. Maria falava gentilmente. O senhor estava fora muito, senhor. E quando estava aqui, a senhorita Isabela era perfeita, doce, atenciosa. A máscara caía só quando o senhor saía. Alexandre olhava Isabela com olhos novos. Via o engano, a manipulação. Quantas vezes Maria tentou me dizer? Quantas vezes fez comentários sobre acidentes estranhos? E eu ignorei. Chamei ela de protetora demais. A vergonha pesava nele como montanha. Se ajoelhava na frente de Léo e Sofia. Desculpa, desculpa tanto. Papai foi cego, estúpido, mas agora vejo e mudo tudo. Prometo. Léo e Sofia o abraçavam, mas Alexandre sentia a hesitação deles. A confiança estava quebrada, teria que reconstruir, pedaço por pedaço. Se levantava e se virava para Isabela. O rosto era máscara de nojo. 6 meses, 6 meses você torturou meus filhos, bateu neles, aterrorizou eles, e eu, como idiota, te defendi. Isabela via que as lágrimas não funcionavam, tentava raiva. Eles te afastavam de mim, sempre precisando, sempre chorando, sempre no meio, tinham que aprender o lugar deles. Era confissão nua, cruel, sem remorso. Alexandre dava passo para trás. O lugar deles são crianças, minhas crianças, e o lugar deles é no centro da minha vida, não nas bordas. Se virava para Maria, a mulher que tinha lutado fisicamente para proteger seus filhos. Você fez o que eu deveria ter feito. Viu, agiu, colocou seu corpo entre ela e eles. A voz tremia. Obrigado, Maria. Obrigado por ser mãe quando eu estava ausente. Obrigado por ter coragem quando eu fui covarde. Maria balançava a cabeça. Não precisa agradecer. Era trabalho. Era amor. Não podia ficar olhando. Mas Alexandre insistia. Era mais que trabalho. Era heroísmo. E nunca vou esquecer. Se virava para Isabela. O rosto ficava duro. Pega suas coisas. Sai desta casa. Agora. Isabela ria com histeria. Sair? Na neblina? Vou morrer. Congelada. Alexandre apontava para a porta com o dedo que não tremia. Então sugiro que caminhe rápido. Tem uma pousada a 3 quilômetros. Se mexer, consegue. Isabela percebia que ele era sério. Você não pode fazer isso. Tenho direitos. Moramos juntos há 6 meses. Mas Alexandre balançava a cabeça. Você não tem direitos. Não nesta casa. Não com meus filhos. E se não sair voluntariamente, ligo para a polícia. Denuncio por abuso de menores. E aí não vai ter só neblina. Vai ter prisão. Era ultimato. Frio. Definitivo. Isabela via que tinha perdido. Agarrava o casaco. Você vai se arrepender disso. Vou te destruir. Mas Alexandre não tremia. O único arrependimento que tenho é não ter te expulsado 6 meses atrás. Agora sai. Isabela saía na neblina gritando. A porta se fechava atrás dela. Silêncio caía, quebrado só pelo choro abafado das crianças. Alexandre sentava pesadamente, a cabeça entre as mãos. Como pude ser tão cego, tão estúpido? Maria sentava ao lado. Ela era manipuladora experiente. Mostrava só o que queria mostrar. Não é culpa sua. Mas Alexandre balançava a cabeça violentamente.
É exatamente culpa minha. Sou pai. Deveria ter visto. Deveria ter escutado. Deveria ter acreditado nos meus filhos. E em você. Em vez disso, acreditei numa estranha que conhecia há meses, em vez da governanta que conheço há anos. Léo se aproximava timidamente. Pai, você não está bravo com a gente? Alexandre o puxava num abraço desesperado. Bravo com vocês? Nunca. Estou bravo comigo mesmo, por não ter protegido vocês, por não ter visto que estavam aterrorizados. Sofia se juntava ao abraço. Tínhamos medo de contar. Isabela dizia que você ia mandar a gente embora, que amava ela mais que a gente. Alexandre sentia o coração se partir em 1000 pedaços. Não, nunca. Não poderia nunca amar ninguém mais que vocês. Vocês são tudo, tudo. O segurava tão forte como se temesse que pudessem desaparecer. Como se pudesse consertar 6 meses de horror com um abraço. Sabia que não podia, mas era começo. Naquela noite ninguém dormia muito. Léo e Sofia se recusavam a ir para os quartos. E se Isabela voltar? Perguntava Sofia com pânico. Alexandre pegava a mão dela. Ela não volta. Prometo. Mas entendo o medo. Durmam no meu quarto. Todos juntos. E Maria olhava para a governanta. Você também. No sofá, no meu quarto. Assim todos ficamos perto, seguros. Era arranjo estranho, improvisado, mas necessário. As crianças finalmente adormeciam, exaustas do trauma, mas de vez em quando acordavam gritando. E Alexandre estava lá, toda vez. Shhh! Papai está aqui. Estão seguros. Isabela foi embora. Para sempre. Ao amanhecer, Alexandre fazia ligações. Primeiro para a polícia. Quero denunciar abuso de menores. 6 meses de violência física contra meus filhos gêmeos. Dava todos os detalhes. A polícia dizia que mandaria alguém assim que a neblina passasse. Depois, ligava para o advogado. Quero uma ordem de restrição. Isabela Galo não pode se aproximar da minha propriedade. Dos meus filhos. Nunca. O advogado anotava. Depois ligava para o escritório. Cancela todas as viagens pelos próximos 6 meses. Trabalho de casa. Não importa quão urgente. Não importa quem pede. Meus filhos vêm primeiro. Era a declaração que deveria ter feito 6 meses atrás. Mas melhor tarde que nunca. Um médico chegava à tarde, assim que a neblina permitia. Examinava Léo e Sofia. Múltiplos hematomas em vários estágios de cura, consistente com abuso físico repetido. Este apontava a bochecha ainda vermelha de Léo. É de tapa violento, recente, menos de 24 horas. Fotografava cada hematoma, documentava tudo. Este relatório vai para a polícia. É prova incontestável. Olhava Alexandre seriamente. Essas crianças tiveram sorte. Podia ser muito pior, mas vão precisar de terapia. O trauma não é só físico. Alexandre acenava. Qualquer coisa que precisarem. Era a promessa que pretendia manter. Uma psicóloga infantil chegava no dia seguinte. Doutora Moretti, especializada em trauma por abuso. Falava com Léo e Sofia separadamente. Depois juntos. Depois com Alexandre. Essas crianças viveram em estado de terror constante por 6 meses. Desenvolveram estratégias de sobrevivência. Esconder hematomas, evitar situações que desencadeiam raiva, mentir para se proteger. Isso terá efeitos a longo prazo se não tratado. Olhava Alexandre. E o senhor vai precisar reconstruir confiança. Eles te amam, mas nesse momento não confiam que vai protegê-los, porque não os protegeu quando precisaram. Eram palavras duras, mas verdadeiras. Alexandre as aceitava. Me diz o que fazer. Faço qualquer coisa. Você acredita que amor pode se tornar força física quando necessário? Acha que nunca é tarde demais para ver a verdade? Deixa um like se Maria te inspirou. Se inscreve para o final emocionante. Agora, vamos continuar. Nos dias seguintes, a casa em Campos do Jordão se tornava lugar de cura. A neblina continuava caindo, mas dentro da casa, algo começava a derreter. O medo, o terror, devagar, dolorosamente, mas de verdade. Alexandre cancelava todos os compromissos. Meus filhos são a prioridade absoluta agora, dizia a cada ligação de trabalho. Se não pode esperar, acha outra pessoa.
Era liberdade que nunca tinha permitido para si mesmo, mas que agora percebia ser essencial. Léo e Sofia precisavam dele. Não do dinheiro dele, não da posição dele. Dele, presente, fisicamente, emocionalmente. A terapia começava 3 vezes por semana. Doutora Moretti vinha à casa. É importante que se sintam seguros no ambiente deles, explicava. Usava jogos, arte, conversa gentil. Me conta sobre um dia normal quando Isabela estava aqui, perguntava. E devagar, Léo e Sofia contavam. Os detalhes emergiam. Como Isabela os acordava gritando se não se levantassem imediatamente. Como jogava a comida deles fora se não comessem rápido o suficiente. Como os trancava nos quartos por horas se fizessem barulho demais. E quando papai voltava? Perguntava a doutora. Era diferente, dizia Sofia. Doce. Sorria, nos abraçava, mas assim que papai saía, o monstro voltava. Alexandre escutava essas sessões de fora da porta, com permissão da doutora. Você precisa ouvir, tinha dito a psicóloga. Precisa entender a profundidade do que viveram. E Alexandre escutava. Cada palavra era punhal, cada detalhe era prova do fracasso dele. Como não vi? Perguntava a Maria uma noite. A governanta sentava com ele na cozinha. Porque não queria ver. Senhor, estava apaixonado. Via só o que queria ver. Alexandre acenava amargamente. E meus filhos pagaram o preço da minha cegueira. Maria colocava a mão no braço dele. Mas agora vê, agora age. É isso que importa. 2 semanas depois da expulsão de Isabela, a polícia prendia a mulher. Tentava sair do Brasil pelo aeroporto de Guarulhos. Sabia que a prisão era iminente, explicava o delegado russo. Estava tentando fugir. Acusavam ela de abuso agravado de menores, de violência repetida, de crueldade premeditada. Com as fotos médicas, os testemunhos das crianças e o relatório da psicóloga, temos caso sólido, dizia o promotor. Alexandre acenava com satisfação fria. Quero que ela pague por cada hematoma, por cada lágrima, por cada noite que meus filhos dormiram com medo. O promotor garantia, vai pagar totalmente. 1 mês depois da descoberta, Alexandre organizava jantar especial. Só família. Ele, Léo, Sofia, Maria. Quero dizer algo importante, anunciava. Maria, você não é mais governanta. Maria olhava preocupada. Senhor, preciso do trabalho. Mas Alexandre sorria. Não estou te demitindo. Estou te promovendo. Você é parte oficial desta família. Vó Maria. Se aceitar. Maria ficava sem palavras. Léo e Sofia aplaudiam. Sim, vó Maria, vó Maria. Alexandre continuava. O salário triplica. E quer o quarto principal no 2º andar? Aquele com vista para as montanhas? É seu. Era reconhecimento. Era gratidão. Era amor. Maria chorava. Senhor, não mereço. Mas Alexandre a interrompia. Você merece isso e mais. Arriscou tudo para proteger meus filhos. Lutou fisicamente com mulher mais jovem e mais forte. Colocou seu corpo como escudo. A voz tremia. Você é heroína, e esta família te deve tudo. Léo e Sofia se levantavam. Abraçavam Maria dos 2 lados. A gente te ama, vó Maria, diziam juntos. Maria o segurava apertado. E eu amo vocês, mais do que palavras podem dizer. Era família reconstruída, não sobre sangue, mas sobre amor e coragem e sacrifício. O julgamento de Isabela começava 3 meses depois da prisão. Alexandre levava Léo e Sofia só para depoimento em vídeo, gravado em ambiente protegido. Mas ia ele todo dia. Queria ver. Queria que Isabela o visse vendo. Na sala do tribunal, Isabela sentava com roupa da prisão. A elegância tinha sumido. A beleza parecia dura agora, angulosa. O advogado de defesa tentava. Era estresse, era frustração. Não havia intenção maligna, mas o promotor era implacável. Mostrava fotografias. Hematomas amarelos, verdes, pretos, em corpinhos pequenos. Isso não é estresse. Isso é sadismo. Olhar para uma criança de 7 anos e decidir bater. Repetidamente, por meses. O depoimento em vídeo de Léo e Sofia foi devastador. Isabela batia quando o papai estava fora, dizia Léo com voz pequena, mas firme.
Dizia que éramos ruins, que merecíamos, que se contássemos seria pior. Sofia acrescentava: um dia ela me empurrou tão forte que caí na escada. Achei que tinha morrido, mas ela riu. Disse que eu tinha que ter mais cuidado. O júri olhava Isabela com nojo crescente. Depois vinha o testemunho de Maria. Vi ela bater no Léo violentamente. O menino caiu. Ela ia bater de novo. Eu parei o braço dela. Lutamos, porque não conseguia mais olhar. Alexandre testemunhava por último. Cheguei em casa esperando surpresa feliz. Em vez disso, achei minha noiva batendo no meu filho e minha governanta lutando para protegê-lo. Meus filhos se escondiam atrás de Maria, não atrás de mim, porque eu não tinha estado lá para eles. Fui cego, estúpido, apaixonado por ilusão. Olhava Isabela diretamente. Mas agora vejo quem você é. Monstro que se escondia atrás de rosto bonito. O júri deliberou 4 horas. Veredicto: culpada. De abuso continuado de menores, de violência agravada, de crueldade premeditada. Sentença: 20 anos, sem liberdade condicional por 10 anos. A senhora abusou de posição de confiança, disse o juiz. Usou o amor de um pai para acessar crianças vulneráveis. Infligiu sofrimento calculado por 6 meses. Só a intervenção corajosa de uma governanta impediu que continuasse, talvez por anos, talvez até dano permanente ou morte. A senhora representa o pior da humanidade, violência mascarada como amor. Isabela foi levada gritando: não é justo! Eram eles! Eles me provocavam! Mas ninguém escutava. Alexandre saía do tribunal sentindo peso se levantar. Justiça foi feita, mas sabia que o trabalho real continuava. Curar seus filhos, estar presente, ser pai. De verdade, 6 meses depois daquela noite terrível, a família tinha encontrado novo ritmo. Alexandre trabalhava de casa, escritório convertido em estúdio com vista para as montanhas. Se clientes querem me ver, vem aqui, dizia. Se não, videochamada é suficiente. Alguns clientes foram embora, mas outros chegaram, atraídos por homem que colocava família primeiro. Se valoriza tanto a família, vai valorizar a gente também, diziam. Era modelo de negócio novo, mas funcionava. E mais importante, permitia Alexandre estar presente. Para café da manhã, para almoço, para jantar, para lição de casa, para jogos, para tudo. Léo e Sofia estavam se curando. Devagar. A terapia continuava, mas os progressos eram visíveis. Riam mais. Brincavam sem olhar constantemente para a porta. Dormiam nos próprios quartos, com portas abertas e luzes no corredor. Mas dormiam. É progresso enorme, dizia a doutora Moretti, de crianças aterrorizadas para crianças reconstruindo segurança. Alexandre era grato, mas sabia que cicatrizes ficavam. Sempre vão lembrar do que aconteceu, explicava a doutora, mas não precisa definir eles. Pode ser parte da história deles, não toda a história. Era a sabedoria que Alexandre abraçava. Você acredita que nunca é tarde demais para consertar um erro? Acha que presença vale mais que desculpas? Deixa um like se essa história está te tocando. Se inscreve para o final emocionante e conclusivo. Agora, vamos continuar. 5 anos depois daquela noite, quando Alexandre tinha chegado na neblina e visto o horror, Léo e Sofia tinham 12 anos. Eram crianças diferentes, seguras, fortes, cheias de vida. A casa em Campos do Jordão não era mais lugar de terror. Era refúgio de amor. Olha, dizia Alexandre para Maria uma noite, observando eles brincarem na neblina. Superaram, de verdade superaram. Maria sorria com calor. Porque o Senhor fez o trabalho, Senhor. Esteve presente, todo dia, todo momento. Alexandre balançava a cabeça. Você fez o resgate. Eu só consertei o dano que permiti. A terapia tinha terminado 1 ano antes. Não precisam mais de mim, tinha dito doutora Moretti com orgulho. Processaram o trauma, reconstruíram a confiança, são resilientes. Mas tinha deixado porta aberta. Se algum dia precisarem, estou aqui. Era a rede de segurança que dava paz. Léo tinha encontrado paixão no karatê. Para me sentir forte, explicava. Para saber que posso me defender. Alexandre tinha contratado o melhor instrutor, 3 vezes por semana.
Léo era faixa marrom. Agora, quando for faixa preta, dizia com determinação, vou ensinar outras crianças, para elas também se sentirem fortes. Sofia tinha escolhido caminho diferente. Quero ser psicóloga infantil, anunciava no jantar, como a doutora Moretti, para ajudar crianças que viveram o que eu vivi. Alexandre estava incrivelmente orgulhoso. Vai ser magnífica, porque entende de dentro. Sofia explicava. Quando Isabela me batia, me sentia tão sozinha, tão assustada. Achava que ninguém entendia. Mas a doutora Moretti entendia. E vó Maria entendia. Quero ser essa pessoa para outras crianças. Era transformação linda. De vítima para curadora. Era a cura mais profunda possível. 10 anos depois, Léo tinha 17 anos. Estava prestes a entrar na universidade. Vou estudar educação física e psicologia, anunciava. Quero abrir a academia para crianças traumatizadas, onde aprendem autodefesa, mas também confiança, autoestima. Alexandre financiava o sonho imediatamente. Pega o que precisar, constrói seu sonho. Mas Léo balançava a cabeça. Não, pai, faço sozinho com meu dinheiro. Assim é realmente meu. Era independência saudável. Alexandre respeitava. Então, empresto dinheiro, sem juros. Você paga quando puder. Léo sorria. Negócio fechado. Eram mais que pai e filho agora. Eram amigos. Eram curadores juntos. 15 anos depois daquela noite, Alexandre tinha se casado de novo. Mulher chamada Laura. Gentil, paciente, que adorava Maria. Sei da história, tinha dito Laura no primeiro dia. Sei o que você fez por esta família. Você é lenda. Laura entendia a dinâmica. Maria era o coração, sempre seria. O casamento foi celebração tranquila. Léo e Sofia como testemunhas. Maria sentada na primeira fila. Porque você é família, insistia Alexandre. A família mais importante. Era reconhecimento público, de dívida que nunca poderia ser totalmente paga, mas que podia ser honrada. 20 anos depois, a história tinha se tornado caso de estudo, nas escolas de assistência social, nos programas de proteção infantil. O caso Costa, chamavam, como exemplo de abuso doméstico escondido, de coragem comum, de intervenção heróica. Maria tinha sido convidada para palestrar. Não sou heroína, protestava sempre. Mas o professor insistia. A senhora lutou fisicamente com uma agressora mais jovem e mais forte. Colocou seu corpo entre o perigo e as crianças. Arriscou tudo. Essa é a definição precisa de heroísmo. Maria finalmente aceitava. Então fui heroína por amor, não por glória. 25 anos depois, Maria tinha 85 anos. Estava mais devagar fisicamente, mas a mente estava afiada. Sentava no jardim, olhando a família que tinha salvado. Léo tinha aberto 3 academias. Centro Léo as chamava, onde crianças traumatizadas aprendem força física e mental. 500 crianças atendidas em 10 anos. Sofia era psicóloga renomada, especializada em trauma por abuso doméstico. Tinha escrito 2 livros. O primeiro soco recebido não precisa definir toda a vida. Era o tema. Podemos curar, podemos transformar. Citava Maria em cada livro. Minha avó me ensinou que amor protege, fisicamente quando necessário. Alexandre tinha 85 anos. Aposentado dos negócios, passava os dias com Maria. Lembra daquela noite? Perguntava frequentemente. Maria sempre acenava. Como poderia esquecer? A noite que finalmente agi em vez de olhar. Alexandre a corrigia. A noite que você salvou tudo que eu amava. Era distinção importante. Não era noite de violência. Era noite de libertação, de coragem que tinha finalmente explodido. Você teve medo? Perguntava Alexandre. Naquele momento? Maria pensava. Não durante. Tinha só determinação, só necessidade de proteger. O medo veio depois, quando percebi o que podia ter acontecido se eu tivesse perdido aquela luta. Maria morreu em paz, aos 86 anos, na casa que tinha se tornado lar. Alexandre, Léo, Sofia, 4 netos estavam com ela. Obrigado, sussurrava Alexandre segurando a mão dela, por ter visto, por ter agido.
por ter lutado quando eu estava cego. Maria sorria fracamente. Era amor. Só amor que nunca negocia. Olhava para Léo e Sofia, agora com 42 anos. Vocês são meu orgulho, de crianças espancadas a adultos que protegem outros. É círculo perfeito. Fechava os olhos. A mulher que tinha visto abuso e disse basta, que tinha agarrado o pulso de uma agressora, que tinha lutado, que tinha empurrado, que tinha gritado fora, que tinha salvado 2 vidas com o próprio corpo como escudo. Enterraram Maria no cemitério com vista para as montanhas que ela amava. A lápide dizia: Maria Rosa, 1968-2054. Quando a noiva do milionário espancava os gêmeos, ela não olhou mais. Parou o braço que batia, lutou com o corpo que agredia, se colocou como escudo na frente dos inocentes. Com força que não sabia ter e coragem que vinha de amor puro, salvou 2 crianças. Governanta que virou guerreira, mulher humilde que ensinou que amor protege, fisicamente quando necessário, sempre quando necessário. 30 anos depois daquela noite, Léo tinha 52 anos, instrutor-chefe de karatê. Tinha formado 2.000 crianças. Toda vez que ensino, dizia em entrevista, ensino mais que técnicas, ensino que ser forte significa proteger os fracos, como vó Maria fez. Ela tinha 60 anos, contra a mulher de 35, mais jovem, mais atlética, mas vó tinha algo mais forte. Tinha amor que não negocia. Era a lição que passava para cada aluno. Força sem amor é violência. Força com amor é proteção. Sofia tinha fundado Rede Maria Rosa, organização dedicada a governantas e pessoal doméstico. Vocês são testemunhas, explicava. Veem o que outros não veem. E às vezes tem que agir, como minha avó fez. Formava pessoal doméstico. Como reconhecer abuso, como documentar, como intervir de forma segura, como testemunhar. Em 30 anos, a rede tinha identificado 320 casos de abuso doméstico. Crianças salvas, agressores presos. Tudo porque alguém viu e agiu, como vó Maria. 40 anos depois, Alexandre morreu aos 90 anos. Tinha vivido vida plena depois daquela noite. Tinha dedicado tudo a ser pai presente, protetor, amoroso. Nas últimas horas, Léo e Sofia estavam com ele. Pai, dizia Sofia, obrigada por ter acreditado. Quando voltou, quando viu, acreditou em Maria, acreditou na gente. Alexandre sorria fracamente. Como não acreditar? Vi com meus próprios olhos. Mas mais importante, vi meus filhos escolhendo a governanta, para proteção em vez do pai. Isso me acordou. Olhava para os filhos. Tenho tanto orgulho. Pegaram a dor e criaram missão. Fechava os olhos. Enterraram Alexandre ao lado de Maria. A lápide dizia: Alexandre Costa, 1973-2063. Pai que foi cego, que amou ilusão, que ignorou avisos. Mas quando voltou na neblina e viu sua noiva espancando o filho e a governanta lutando para protegê-lo, acreditou. Imediatamente, completamente. Mudou tudo. Dedicou a vida a estar presente, a consertar, a honrar a mulher que tinha salvado sua família. Aprendeu que presença vale mais que riqueza, que escuta vale mais que amor declarado, porque essa era a verdade final. Uma noite, um pai voltou para casa na neblina. Esperava surpresa feliz. Encontrou o horror. Sua noiva espancando o filho, levantando a mão para bater de novo. E depois viu milagre. A governanta explodindo em ação, agarrando o pulso da agressora, lutando, empurrando, gritando, fora, colocando o corpo como escudo. E viu seus filhos, correndo não, para ele, mas para a governanta, procurando proteção em quem tinha demonstrado proteção. Não em quem tinha prometido amor, mas permitido violência. E naquele ver, algo se quebrava. E algo se reconstruía. Imediatamente. Completamente. Porque às vezes, a cura não começa com terapia. Começa com ação. Com decisão. Com fora na neblina. Com acreditar em quem lutou em vez de quem mentiu. Como Alexandre acreditou. Como mudou. Como dedicou o resto da vida a estar presente. A consertar. A honrar. A coragem de Maria, o amor de Maria, o sacrifício de Maria.
que tinha lutado quando todos olhavam, que tinha agido quando todos hesitavam, que tinha gritado basta quando todos silenciavam, como todo protetor deve fazer, quando vê abuso, quando o silêncio se torna cumplicidade, quando o olhar se torna traição. Haja, pare o braço, empurre o mal, grite, fora, proteja os inocentes, como Maria fez, como todo guardião deve fazer, sempre. Você acredita que amor pode dar força sobre-humana? Deixa um like, se Maria é sua. Heroína, se inscreve para mais histórias de coragem. Comenta, eu agiria se faria como Maria. Obrigado por essa jornada. Lembra, se você vê abuso, não olha. Age, para, protege, como Maria fez, como salvou, como lutou. Até mais.